Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 11. Priscila revela a Aníbal que seu irmão Orlando suspeita que o Grupo Lactus tenha comprado o carregamento de leite. Steve comunica a Eduardo que terá uma reunião com Aníbal ainda hoje. Bárbara diz a Fernanda que ela ganhou na loteria, por encontrar um homem como Adriano. Fernanda aproveita a ocasião para dizer que pensou muito em sua irmã Liliana e a queria em seu casamento. No cabeleireiro, Eduardo passa por uma grande transformação. Fernanda quer que Bárbara consiga uma autorização de Gonçalo para que Liliana participe de seu casamento. No Grupo Lactus, Eduardo se apresenta a Flor como Franco Santoro e diz que é diretor de operações da Power Milk e tem uma reunião marcada com Aníbal. Flor diz que não há nenhuma reunião agendada, mas decide averiguar. Bárbara diz a Adriano que sua ideia é levar o Grupo Lactus à ruína. Aníbal diz a Flor que não receberá ninguém, mas caso for urgente é para esperar. Franco não se incomoda em esperar. Bárbara questiona Oregon sobre o que Liliana e Fernanda conversaram quando estiveram no quarto sozinhas. Oregon diz que não foi possível escutar, pois teve que sair do quarto junto a Gonçalo. Bárbara ordena que ele descubra o que Liliana e Fernanda conversaram e completa dizendo que é para aumentar as doses de tranquilizantes que são dadas a Liliana. Ciro vai ao quarto de Liliana e coloca em sua mão uma peça do jogo de xadrez e diz para ela não ter pressa e lhe dá um beijo no rosto. No Grupo Lactus, Eduardo observa um quadro de Gonçalo e se lembra do dia em que ele convenceu Soledade a mandá-lo para um colégio interno. Flor diz a Franco que seu rosto é conhecido e, num instante, pergunta se ele é amigo de Camilo do grupo de quitação, e Franco confirma. Margarida diz a Jacinto que irá à cidade se despedir de seus alunos. Jacinto fica surpreso. Aníbal ordena que Flor localize Adriano o quanto antes, pois estão metidos em um problema imenso. Eduardo percebe que Flor está tensa e pergunta se há problemas. Flor diz que com o casamento de Fernanda, as coisas estão apressadas por lá. Flor questiona Franco se ele conhece Fernanda, e ele diz que não. Jacinto tenta deter Margarida, que diz que também contará a Fernanda que Bárbara e Adriano têm um caso. Bárbara surpreende Flor conversando com Franco e pergunta se ela virou assessora de imprensa do Grupo Lactus. Franco se vira e fica cara a cara com Bárbara. No escritório, Bárbara pergunta quem é o homem com quem Flor conversava, e ela diz que ele é Franco Santoro. Bárbara questiona se Gonçalo sabe dessa visita e Flor diz que não. Gonçalo chega à empresa e Franco o cumprimenta e diz que veio por parte da Power Milk. Gonçalo o convida para ir até a sua sala. Érica diz a Fernanda que acredita que ela nunca mais verá Eduardo, e Fernanda concorda. Aníbal cobra explicações de Adriano sobre os balancetes, e Adriano diz que recebeu a ordem de investir de Bárbara. Em sua sala, Bárbara diz que a ruína dos Elizalde será inevitável. Eduardo menciona o crescimento do Grupo Lactus e diz que a Power Milk está interessada nesse sucesso. Gonçalo fica surpreso por Franco conhecer tão bem as tecnologias e investimentos da empresa e decide chamar Bárbara e Aníbal para que o conheça. Eduardo ouve uma forte discussão entre Aníbal e Adriano, onde dizia que Adriano levou a empresa à falência. Aníbal diz a Adriano que se não conseguir o dinheiro em 24 horas estará demitido. Fernanda comenta com Érica que se encontrou com o bonitão, o qual sujou de lama no shopping. Fernanda diz que foi tudo rápido e que num instante ele desapareceu. Na mesa de reunião, Franco diz a Gonçalo que já conheceu Bárbara, que nega a afirmação. Franco ressalta que haviam se conhecido minutos atrás na recepção. Bárbara concorda e diz que com os preparativos do casamento ela anda distraída. Franco enfatiza se há um casamento, e Gonçalo diz que Fernanda, sua filha, irá se casar com Adriano, diretor financeiro da empresa. Gonçalo diz que todos ficarão impressionados com tudo que Franco sabe sobre a empresa, e Bárbara observa Franco desconfiada. Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 12. Jacinto consulta Dr. Anísio em nome de Franco Santoro para alugar a mansão. Anísio pede as cópias de diversos documentos para fazer uma investigação. O conhecimento de Franco sobre o Grupo Lactus é impressionante e Bárbara pergunta quem são seus informantes.
Franco responde que não há informantes, mas sim um estudo bem detalhado sobre a empresa. Franco ressalta que a Power Milk está em busca de uma empresa para a qual querem fazer uma grande oferta. Gonçalo pergunta qual seria essa oferta e Franco responde que gostariam de fazer uma injeção de capital em uma empresa, o que permitiria entrar no mercado local e expandir os negócios para a América Latina. Bárbara diz que o Grupo Lactus não procura investidores. Nesse momento, o telefone de Franco toca e Jacinto diz que alugar a fazenda é complicado e que o Dr. Anísio pediu muitos documentos. Franco utiliza a ligação para simular que está terminando de fechar um negócio milionário e deixa escapar de forma proposital que está negociando a fazenda dos Mendonça. Após encerrar a ligação, Bárbara e Gonçalo perguntam se ele pretende alugar a fazenda e ele diz que caso cheguem num acordo, a Power Milk irá alugá-la para ele. Aníbal e Gonçalo convida Franco para o casamento de Fernanda. Franco diz que só irá se o noivo não se opor. Adriano, que está na sala, diz que não há problema. Érica diz a Fernanda que descobriu que Jacinto está preparando um cavalo para ela, a mando de Camilo. Fernanda diz à amiga que Camilo não é uma boa opção. E Érica pergunta à amiga se todas as mulheres devem procurar um homem onde ela encontrou o Adriano. Fernanda diz que foi Bárbara que a apresentou a Adriano. No caminho de volta para casa, Bárbara diz a Gonçalo que o Aníbal não tem direito de usar o casamento da irmã como uma reunião de negócios. Gonçalo diz que não há problemas e que achou Franco de muito bom caráter. Bárbara se opõe à opinião do marido e diz que Franco pode ser um enganador. Franco diz que Bárbara não se mostrou muito entusiasmada com a sociedade entre as empresas e Aníbal garante que irá convencê-la. Ao telefone, Bárbara faz um teatrinho e diz que o Dr. Oregon disse que foi a última vez que ele suspendeu a medicação de Liliana. Bárbara ressalta que Oregon disse que não se responsabilizará caso Liliana tenha outra crise. Oregon ameaça Liliana com uma injeção e pergunta a ela o que disse a Fernanda no dia que ela esteve a visitando. Liliana, assustada, diz a Oregon que o peão está jogando, que ele saiu do tabuleiro para pôr em xeque a Rainha Preta. Oregon não entende nada. Em casa, Gonçalo diz a Fernanda que precisa conversar com ela. Gardênia parece eufórica, dizendo que Margarida tem urgência em falar com Fernanda. Na cozinha, Margarida diz que irá revelar tudo a Fernanda e que não podem viver nessa situação. Bárbara aparece e diz que irá chamar Fernanda e, na frente dela, quer que eles acabem com a felicidade dela. Gonçalo diz a Fernanda que Liliana não estará em seu casamento e ressalta que é prudente que Fernanda não visite Liliana por um tempo. Bárbara leva Fernanda à cozinha, que pergunta a Jacinto e Margarida como está a Soledade. Eles respondem que ela está bem. Fernanda pergunta o que eles querem e Jacinto diz que Margarida queria saber se o projeto do centro comunitário continua de pé. Fernanda diz que sim. Eduardo visita o padre Bosco e conta a ele que Soledade faleceu. Aníbal diz a Dr. Anísio que a empresa Grupo Lactus será credora de Franco Santoro no aluguel da fazenda dos Mendonça. Eduardo diz a padre Bosco que precisa se confessar. Margarida diz a Jacinto que se calou pela Florzinha e pela Gardênia, mas que não pretende continuar sendo escravizada pela hiena. Eduardo diz ao padre Bosco que irá vingar a morte de sua mãe, pois os Elizalde a deixaram morrer na tristeza e na dor. Bosco diz que Eduardo foi educado para o bem e não para o mal. Eduardo diz que não deixará as pessoas que levaram sua mãe para o túmulo em paz. Bosco diz a Eduardo que não irá impedi-lo, mas o orienta que quando chegar no seu limite, se questione o que é a justiça e o que é a vingança. Segundo Bosco, a justiça o aproximará de Deus, enquanto a vingança será sua perdição. Vênus diz a Marina que ela tem sorte por ninguém ter ido dizer a Silvestre que ela é dançarina e não enfermeira. Vênus diz a Marina que emprestará a ela o dinheiro para quitar o aluguel. Jacinto comenta com Eduardo que Silvestre machucou a mão e não voltará a trabalhar. Eduardo se sensibiliza e separa uma quantia em dinheiro para que Jacinto dê a Marina. Jacinto diz ao amigo que Margarida não está acreditando nele e que esteve a ponto de revelar as perversidades da hiena para Fernanda. Jacinto entrega a Eduardo as chaves da fazenda Mendonça. Fernanda observa um porta-retrato enquanto diz que no dia seguinte se casará com Adriano. Sua consciência aparece e
diz que ela não parece entusiasmada com o casamento e ressalta que ela tem a noite toda para pensar se realmente irá se casar. Eduardo diz a Jacinto que foi convidado por Aníbal para ir ao casamento de Fernanda e Adriano e ressalta que irá destruir o casamento. Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 13. Érica aproveita que seus pais foram viajar e recebe Camilo em sua casa. Os dois tomam vinho e em seguida se beijam. Fernanda observa pela janela que tudo está sendo montado para seu casamento. Bárbara entra sem ser vista e surpreende Fernanda na janela e diz que tudo está ficando como ela queria e que ela só precisa se preocupar em brilhar e ser muito feliz. Bárbara finge comoção e diz que está tão feliz com o casamento como se fosse sua mãe. Fernanda diz que Bárbara tornou a ausência de sua mãe menos sofrida. Bárbara entrega a Fernanda a medalha que Montserrat, mãe de Fernanda, usou quando se casou com Gonçalo. Bárbara se lembra que Montserrat estava com a medalha no dia que a matou asfixiada, há 15 anos. Bárbara diz a Fernanda que a prometa que não irá estragar sua felicidade. Aníbal questiona Gonçalo se ele não achou estranho que Bárbara não queira que eles façam um negócio com Franco. Gonçalo diz que isso se chama prudência. Aníbal ressalta que os negócios devem ser feitos quando aparecem. Gonçalo questiona o filho se estão quebrados para ele querer tanto esse capital. Santiago está na estrada, a caminho da fazenda Elizalde para o casamento de sua irmã Fernanda. Eduardo diz a Jacinto que Gonçalo está apaixonado por Bárbara e se nega a ver a realidade das coisas. Bárbara diz ao marido para continuarem como antes e se esquecerem de Franco Santoro. Artêmio liga para Bárbara e diz que o casamento de Fernanda deve ser a última festa que haverá na família Elizalde e diz que a partir de agora deve triunfar a miséria e a dor. Jacinto diz a Eduardo que Fernando nunca lhe fez nada. Eduardo diz que esse é o grande defeito de Fernanda, a omissão, e ressalta que Fernanda o esqueceu rápido demais e por sua omissão sua mãe sofreu tanto. Em seu quarto, Fernanda se emociona ao ver um porta-retrato onde está Soledade, ela e Eduardo quando crianças. Priscila entra no quarto de Fernanda e a encontra chorando. Jacinto diz a Eduardo que Margarida está a ponto de abandoná-la. Priscila entrega para Fernanda um amuleto e diz que na família ela é a única que a trata bem. Priscila diz que o amuleto é para livrá-la do mal. Bárbara ordena que em meia hora quer que tudo esteja pronto para o casamento. Gonçalo diz a Bárbara que teme que Santiago não chegue a tempo. Bárbara diz que de Santiago pode-se esperar tudo. Santiago para no pedágio e observa Aurora chorando num canto. Fernanda diz a Gardênia que está aguardando que Soledade venha lhe vestir e pede a Gardênia que vá chamá-la. Bárbara aparece e diz para Gardênia ir com Lúcio buscar Soledade. Bárbara orienta que Priscila ajude Fernanda a se vestir, pois o bispo já está chegando para confessá-la. Santiago sai do carro e vai atrás de Aurora para saber se ela precisa de algo. Gardênia pergunta a Bárbara o que acontecerá quando Fernanda descobrir que Soledade faleceu. Bárbara lhe dá uma bofetada e diz que isso não é problema dela. Érica e Priscila ajudam Fernanda a se vestir para o casamento. Fernanda se mostra muito pensativa. Fernanda observa um retrato de Liliana na estante. Érica diz que Camilo disse a ela para se atentar a todos os detalhes do casamento, pois o deles será 3 vezes mais bonito. Mesmo sabendo que Érica está se iludindo, Fernanda deseja a felicidade da amiga. Santiago tenta consolar Aurora. Enquanto isso, todos os carros estão buzinando, pois Santiago deixou o carro parado no pedágio, formando um congestionamento. Aurora diz a Santiago que irá para a cidade mais próxima. Santiago oferece a ela uma carona e Aurora fica pensativa. Fernanda diz ao bispo, em confissão, que não foi honesta em sua relação com Adriano. Fernanda começa a se lembrar de Eduardo. Aurora aceita a carona de Santiago. Fernanda diz ao bispo que ela não se sente tão feliz por estar se casando. O bispo pergunta a Fernanda se não existe a sombra de outro amor em seu coração. Fernanda diz que sim, que é um amor que viveu na infância, há 15 anos. O bispo diz que não há motivo para se preocupar. Ao mexer em um envelope, Eduardo encontra o anel que comprou a Fernanda quando voltou à cidade e se lembra de quando eram crianças. No carro, Santiago diz a Aurora que sua irmã irá se casar.
Aurora pergunta se ele está feliz com esse casamento e Santiago diz que só responderá se ela dizer o que fará naquela cidade. Lúcio diz a Gardênia que já podem voltar para a fazenda. Gardênia diz que não quer voltar. Lúcio diz que se a hiena dá alguma ordem, deve se cumprir e pronto. Gardênia diz que não suporta que Bárbara a trate como uma escrava e revela que de boa Bárbara não tem nada, pois a viu no carro beijando Adriano. Amanhã é para sempre. Resumo do capítulo 14. Aurora explica a Santiago que morou muitos anos com uma senhora, a qual recebeu um valor mensal para ficar com ela. Segundo Aurora, Dominga fazia negócios com ela e certa vez a vendeu para ter relações sexuais com um homem. Lúcio diz a Bárbara que Gardênia saiu correndo e disse que não quer mais mentir. Bárbara decide contar a Fernanda que Soledade não virá. Aurora finalmente diz seu nome a Santiago e conta que pretende ir à capital em busca de sua mãe. Bárbara diz a Fernanda que Soledade foi ao salão de beleza e Fernanda diz que está preocupada com sua babá e com Santiago. Aurora diz que Dominga não quis dizer o nome de sua mãe. Santiago oferece dinheiro a Aurora para pagar o ônibus para a capital. Aurora aceita e diz que ainda irá lhe pagar. Santiago lhe deseja boa sorte. Ao chegar em casa, Jacinto não encontra Margarida e fica preocupado. Santiago procura Aurora novamente e diz a ela para se passar por sua namorada no casamento de sua irmã. Jacinto se dá conta que Margarida foi embora. Santiago diz a Aurora que a ajudará a encontrar sua mãe se ela o acompanhar no casamento. Eduardo encomenda um buquê de flores para Fernanda e pede para que seja entregue no mesmo dia, no período da tarde. Fernanda pede a Érica para acompanhá-la até a cidade em busca de Soledade. No mesmo instante, Santiago aparece e Fernanda abraça o irmão. Santiago apresenta Aurora como sua namorada e pede que Fernanda arranje algumas roupas para que Aurora possa usar. Em particular, Santiago pergunta a Fernanda se ela realmente está apaixonada. Fernanda diz que está apaixonada, mas é um amor maduro, não é algo de criança. Santiago diz que ela e Adriano são bem diferentes e que as batidas do coração dele não acompanham o de Fernanda. Gonçalo aparece e cumprimenta o filho. Santiago diz que eles têm apenas 2 horas para impedir o casamento de Fernanda. Bárbara aparece e questiona Santiago quem é a mulher com quem chegou acompanhado, e Santiago responde que é sua namorada. Érica conta a Aurora que Santiago já foi apaixonado por ela. Aurora responde que já sabia. Camilo está a caminho do casamento com Natasha, sua amante. Gonçalo diz a Fernanda que o bispo não pode esperar, e Fernanda diz que precisam aguardar a chegada de Soledade. Santiago fica a sós com Fernanda e diz que sente que ela não está apaixonada pelo Adriano. Fernanda elogia as qualidades de Adriano e o irmão ressalta que fala de amor e não sente isso nela. Santiago diz que se Fernanda sentir que errou, que faça 2 coisas: que reconheça seu erro e que tenha a coragem de corrigi-lo. Fernanda promete isso ao irmão. Aurora aparece deslumbrante no quarto de Fernanda e Santiago revela à irmã que Aurora não é sua namorada. Eduardo aconselha Jacinto a ligar para Flor e tentar descobrir se Margarida está com ela. Flor confirma e Jacinto começa a chorar. Eduardo diz que após o casamento de Fernanda fará o necessário para que Margarida volte. Santiago diz a Fernanda para guardar segredo quanto ao seu namoro falso com Aurora, pois frustrou as expectativas de Bárbara, que sempre achou que ele fosse gay. Camilo promete a Natasha que logo mais irá apresentá-la à sua família. Bárbara diz a Gonçalo que Aurora não irá durar com Santiago e Érica diz que os dois combinam. Bárbara e Aurora trocam olhares. Dominga procura por Aurora e lamenta que ela tenha destruído seu negócio. Bárbara deseja as boas-vindas a Aurora e acaricia seu rosto. Fernanda liga para Adriano e pergunta por que ele quer se casar com ela. Adriano fica surpreso com a pergunta e diz que pressente que se não responder, algo ruim irá acontecer. Enfim, Adriano diz que se casará porque ela é bonita, doce e encantadora. Bárbara aparece e pergunta o que está havendo. Fernanda diz que está com medo de errar. Adriano a questiona se ela não quer se casar com ele, e Bárbara fica surpresa. Bárbara ordena que Adriano vá atrás de Fernanda e faça com que ela mude de ideia. Adriano diz que ver a noiva antes do casamento dá azar,
e Bárbara diz que o casamento não é para ser levado a sério por ele. Bárbara decide acompanhar Adriano até o quarto de Fernanda, para se certificar de que ele não cometerá nenhum erro. Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 15. Camilo aparece e diz a Santiago que não lhe dará um beijo de boas-vindas. Santiago diz que agora estuda astrologia, e Camilo diz que ele inventa desculpas para tirar o dinheiro da família. E Santiago diz que ele faz pior, pois exige um salário sem trabalhar. Santiago apresenta Aurora a Camilo como sua namorada, e Camilo não se convence. Bárbara e Adriano vão ao quarto de Fernanda, mas não a encontra. Adriano avista Fernanda pela janela, que já está no espaço montado para o casamento. Bárbara beija Adriano e diz que lhe dará uma despedida de solteiro. Adriano tem receio de serem descobertos e Bárbara o questiona se ele se apaixonou de verdade por Fernanda. Gonçalo pergunta a Fernanda se ela está pronta e Fernanda percebe que esqueceu a medalha de sua mãe Montserrat. Gonçalo fica surpresa por Bárbara ter guardado por tanto tempo essa medalha. Adriano e Bárbara se beijam loucamente no quarto de Fernanda. A Aurora pergunta a Santiago se ele já foi apaixonado por Érica e não compreende o fato dela agora namorar Camilo. Aníbal revela que Camilo gosta de tomar tudo que é de Santiago. Fernanda sobe as escadas rumo ao seu quarto. Enquanto isso, Adriano e Bárbara fazem amor na cama de Fernanda. Chegando lá, Fernanda se surpreende ao encontrar Bárbara. Ao ser questionada sobre o que faz ali, Bárbara diz que havia ido buscá-la. Fernanda diz que voltou ao quarto em busca de sua medalha. Bárbara convence Fernanda de irem para a biblioteca, para que assim Adriano possa se vestir e sair do quarto. Já na carruagem, a caminho para o casamento, Fernanda diz a Bárbara para colocar Soledade num lugar de destaque na cerimônia. Jacinto observa uma mancha de batom no colarinho de Adriano. Começa a cavalgada, e Érica percebe que Camilo não a esperou e o vê beijando as mãos de Natasha. Érica o chama de canalha, e Camilo faz um gesto com as mãos, como se Érica fosse louca. Adriano pergunta a Bárbara como explicará a Fernanda a mancha de batom em seu colarinho. Bárbara diz que esse será um excelente teste para ver se Adriano conseguirá dobrar Fernanda. Fernanda chega ao casamento na carruagem ao lado de Gonçalo. Fernanda pede um abraço a Jacinto, que se nega e sai correndo do local. Gonçalo entrega Fernanda a Adriano e pede que a faça feliz. Eduardo vai ao túmulo de Soledade lhe presentear com flores. Eduardo diz que será a última vez que vai ao túmulo da mãe. Eduardo pede à mãe que não o abandone e diz que em poucos minutos se transformará em um novo homem. Eduardo diz que com o que pretende fazer só acabará de duas maneiras, vitorioso ou destruído. Fernanda se incomoda por não ter visto Soledade e Adriano diz que a viu há poucos minutos. Fernanda se questiona onde estará Érica. Artêmio diz que a partir de agora, cada movimento deve ser um golpe certeiro para acabar com Gonçalo Elizalde e sua família. Artêmio parabeniza Rebeca por ter conseguido realizar esse casamento. Érica está se embebedando. Bárbara aparece e diz que ela precisa estar no casamento de Fernanda. Franco Santoro chega ao casamento de Fernanda. Santiago diz a Camilo que tem a sensação de que Fernanda está se casando com um cretino e ressalta que Adriano só não é pior que Camilo. Franco chega à cerimônia e Fernanda olha para trás. Aníbal percebe que Franco chegou e o coloca sentado ao lado de Bárbara. Fernanda se questiona o que o homem misterioso faz por lá. Jacinto diz que lhe faltou coragem para dizer a Fernanda que o noivo dela não vale nada. Quando o bispo pergunta a Fernanda se ela aceita se casar com Adriano, a mulher fica pensativa. Franco torce para que Fernanda não se case, mas ela acaba aceitando. Fato que entristece Franco. Se encerra a cerimônia e Adriano e Fernanda se beijam. O cavalo de Natasha perde o controle e a derruba no chão. Camilo pede a Lúcio que chame uma ambulância. Depois da cerimônia, Fernanda volta a perguntar por Soledade. Fernanda vê Franco e pergunta se ele é o homem, e ele confirma que sim. Fernanda diz que já deixou de ser uma coincidência, e Franco concorda. Fernanda pergunta a Franco quem é ele, e Eduardo se apresenta a ela como Franco Santoro. Aníbal diz à irmã que Franco fará negócios com o grupo Lactus. Franco diz a Gonçalo que é uma honra
honra estar ali e diz que se estivesse chegado com uma semana de antecedência, não teriam um casamento, mas sim um duelo. Fernanda e Adriano decidem dançar. Fernanda estranha, pois começa a tocar a música dela e de Eduardo. Fernanda pergunta a Adriano se foi ele que escolheu essa música, e seu marido diz nunca ter ouvido essa canção. Fernanda começa a pensar em sua infância com Eduardo. Tomásia entrega a Fernanda um ramalhete de flores brancas e diz que o entregador diz que é para ler o cartão em voz alta. Fernanda fica impactada com a mensagem do cartão. Santiago toma o bilhete das mãos de Fernanda, que trazia a seguinte mensagem: eu estou no túmulo, descansando na paz do Senhor. Espero me esquecer de vocês, da mesma forma como se esqueceram de mim. Soledade Cruz. Fernanda começa a chamar por Soledade pela festa e cobra explicações de Adriano. Afinal, ele disse que tinha visto. Bárbara pede a Fernanda que se tranquilize. Fernanda, desesperada e angustiada, diz que ela irá atrás de Gardênia para ter notícias de sua babá.